Bom dia! Bom dia! Sextou! Bom dia! Nessa sexta-feira maravilhosa que temos a oportunidade de iniciar. Bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Quero ver quem cumpriu a tarefinha de ontem, que era trazer uma amiga, pelo menos uma amiga, para estar com a gente no nosso devocional. Várias pessoas novas, algumas pessoas novas entrando no grupo. E é isso mesmo, mulheres, que nós possamos transbordar cada dia mais na vida de outras pessoas também. Que tudo aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração e feito em nossas vidas, que nós possamos também convidar outras amigas para estarem aqui também, tá bom? Olha só, né? Hoje já estamos no dia 5, quase finalizando a semana 1. Serão 8 semanas juntas aqui de devocional. E hoje, no dia 5, o nosso tema é os frutos. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Mateus 7, 20. Então, a gente vem falando sobre raízes, sobre galhos, e hoje nós vamos falar sobre frutos. Você é conhecido por seus frutos. Mais do que isso, Jesus afirmou que os frutos revelam a nossa identidade. É em razão disso que costumo sempre afirmar que eles pouco têm a ver com o que fazemos e muito com quem nós somos de verdade. Como sempre, o devocional já começa com a lapada santa, né? Lembrando, né? Os nossos frutos são todas aquelas coisas que nós conquistamos, que nós fazemos, né? É aquilo que a gente consegue realizar. Tá bom? E os frutos revelam a nossa verdadeira identidade, mas eles pouco têm a ver com o que fazemos e muito com quem nós somos de verdade. Não raramente cometemos o equívoco de pensar que os frutos representam sucesso. Nossa, vejam quantos frutos aquela pessoa produziu. Muitas vezes a gente fala, né, dessa forma. Nossa, olha o fulano como tá prosperando. Olha o cicrano como ele tá ganhando dinheiro. Olha como que tá se vestindo melhor. Olha lá, comprou uma casa, comprou um carro. Tudo isso são frutos também, né? Frutos da carnalidade, frutos materiais, tá? Mas esses frutos nada tem a ver com quem nós somos de verdade, nada tem a ver com o que representam a gente de fato. É isso que ela está trazendo aqui. Os bons frutos de uma árvore são resultado de uma raiz bem nutrida e alicerçada. Um caráter aprovado com frutos bons é consequência de uma vida plantada e enraizada em Jesus. Então, de agora em diante, a gente vai começar a entender quais são os verdadeiros frutos que agradam de verdade a Deus. Quais são os verdadeiros frutos que nos fazem ficar cada dia mais parecidas com Jesus. Porque esses frutos, que são os frutos da nossa carnalidade, esses frutos materiais, que são ótimos frutos, é muito bom a gente conquistar. Mas tudo isso vai ficar aqui no final das contas, né? Tudo isso é para suprir as nossas necessidades da nossa carne, do nosso físico aqui, do nosso natural. Mas os verdadeiros frutos que agradam a Deus são os frutos que agradam em espírito. Por outro lado, na carta de Gálatas, deparando-nos também com as obras da carne, isso que eu estou dizendo agora, né? Manifestas por meio da imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqueles que praticam essas coisas, já dizia a palavra, não herdarão o reino de Deus.
A gente vem falando muito, né, sobre a Bíblia como nosso manual de vida, sobre irmos aprender a ler e a consultar a Bíblia, que é onde a gente vai saber se nós estamos tendo uma vida como Deus escreveu para que nós tenhamos, e para a gente viver as verdadeiras promessas por inteiro, as promessas que Deus desenhou para nós, para nossa vida, nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. E quando a palavra traz uma regra, digamos assim, né, algo ali a cumprir, se nós não cumprimos, já está claro, não herdarão o reino de Deus. Então, não basta somente a gente se denominar mulheres cristãs. Não basta somente a gente dizer assim, nossa, aceitei Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Isso não, por si só, não é o suficiente. Nós precisamos aprender a vida reta, né? No caminho reto, que é a santidade. Deixa eu compartilhar com vocês, né? Quando eu comecei nessa caminhada, assim, antes até de começar nessa caminhada, quando eu ouvi assim, a santidade, a pessoa é santa, né? Não tem, às vezes a gente brinca assim, tá se achando a santa. E eu remetia, eu associava a essa santidade a essas pessoas que são denominados santos, que são canonizados a santos, né? A gente imagina assim uma pessoa que é livre de pecado, que não é a gente, não é um reles mortal normal, né? É um ser de luz. Eu associava isso. Quando eu fui me aprofundando e conhecendo mais a linguagem cristã também, santidade, mulheres, andar em santidade, quando vocês ouvirem, né, em pregações ou em pessoas falando, eu tô buscando a minha santidade, o que significa isso? Jesus foi um homem santo. E a palavra de Deus já nos traz que o objetivo principal da nossa vida é sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Então, esse buscar a nossa santidade, nós buscarmos realmente um caminho reto, um caminho da porta estreita e não da porta larga. O caminho da obediência, da fidelidade, da verdade. E não o caminho da carnalidade. Como diz aqui, o que é essa carnalidade? É a nossa própria vontade. É quando, por exemplo, a compulsividade por comida é um desejo da carne, por exemplo, né? Ou, igual ela traz aqui, embriaguez, adultério, ciúmes, ódio, discórdia, a necessidade de discutir com as pessoas. Então, eu tava conversando com uma amiga ontem, eu era uma pessoa, e eu ainda me policio muito com relação a isso, que eu sempre tinha que ter uma opinião sobre todas as coisas. Quando eu tava numa roda de assunto, eu sempre tinha uma opinião para dar, eu sempre tinha algo a acrescentar, eu sempre tinha algo para contribuir. Tudo bem, pode ser válido. Mas eu precisava aprender a sentar em mesas apenas para ouvir calada, em silêncio, sem emitir a minha opinião, sem ninguém nem pediu a minha opinião e eu tava ali dando a minha opinião. Sabe quando a gente vai, não, é verdade, olha, e eu sempre tinha alguma coisa para acrescentar, para falar. Isso é o que? A nossa carne, o nosso ego, que tem necessidade de reconhecimento, de estar ali falando, de estar ali sendo importante, reconhecida no meio. E hoje eu vou me segurando, né? Deus vai tratando isso em mim, veio tratando em muitos momentos, e hoje é uma briga interna mesmo. Em muitos momentos eu falo assim, fica quieta. Eu sei que você tem algo para contribuir, mas não precisa nesse momento. Tudo que precisava de ser dito já foi dito. Qual é a necessidade de você acrescentar, de você adicionar algo? Então hoje eu já me policio bastante com relação a isso, né? Mas é a nossa carne. É a nossa carne, isso é a carnalidade. E a santidade é nós buscarmos esses frutos do Espírito, que já aqui mais pra frente eu vou ler. A santidade é nós olharmos para os mandamentos
que tem ali na Bíblia, que Deus nos deixou na Bíblia, e procurarmos seguir o mais à risca possível aquela ali. É nós fugirmos realmente do pecado. É você se esconder do pecado. É você dizer não ao pecado. Isso é a santidade. Então, todas nós aqui estamos buscando a nossa santidade. Isso quer dizer que uma pessoa pode apresentar, sim, resultados enraizados, ou seja, gente, lembra, o que é enraizado é aquilo que já criou raízes, que está sólido, que está constante ali na sua vida. Então, uma pessoa pode sim apresentar resultados enraizados na carnalidade e por isso mesmo apresentar frutos podres. O que no meu discernimento aqui, quando eu estava lendo, eu entendi, né? Porque o devocional é muito isso. Por isso que eu falo que é legal você ter o devocional, para você ler depois, acompanhar. Porque você vai ler de novo e Deus vai ministrar o coração de cada uma sobre o devocional, né? O que eu compartilho aqui é o que Deus vem ministrando ao meu coração e que muitas vezes vocês se identificam. Mas o legal é cada uma ter o seu também e poder ler depois para ver, sentir aí o que Deus vai falando com você. Mas na minha direcionamento, no meu discernimento aqui, o que eu entendo por isso, né? Que nós podemos apresentar frutos, resultados da nossa carnalidade. Por exemplo, e ela traz aqui, né? E por isso mesmo podem ser frutos podres. Podem ser frutos podres. Ela não tá dando uma certeza de que é, mas podem ser. E um exemplo claro disso são as coisas que eu conquistei na minha vida e que eram enraizados na carnalidade. Um exemplo, isso ficou muito claro pra mim e foi quando a minha vida deu um looping de 360. Pra quem não sabe, eu já fui diretora da Mary Kay, eu trabalhei 8 anos na Mary Kay, eu fui diretora por 6 anos na empresa e eu ganhei o carro cor-de-rosa, eu conquistei o carro cor-de-rosa junto com a minha equipe. Eu tinha mulheres maravilhosas ao meu lado. Eu cheguei a ter uma equipe de mais de 180 mulheres sob a minha liderança. Eu formei outras diretoras. Eu ganhei dinheiro. De verdade, na Mary Kay eu ganhei dinheiro, né? Só que o que aconteceu, mulheres? Aquilo ali era algo enraizado na minha carnalidade. Sim. Porque era o meu ego que queria tudo aquilo. Eu buscava reconhecimento externo. Eu buscava status. Aquela dinheirama toda que eu ganhei quando eu era da Mary Kay, eu não quitei as dívidas que eu tinha. Eu não paguei as contas que eu tinha. Eu ia esbanjar. Eu ia desfrutar. Mas eu não estava no meu momento de desfrute. E ali, o que aconteceu? No mês seguinte, eu já comecei a ver o meu negócio desmoronando. E eu não entendia por quê. Eu não entendia. E um mês após o outro, eu sei que eu fiquei 6 meses com o carro. E depois eu perdi ele. Eu precisei vender, porque eu não dei conta. Tava com as parcelas atrasadas. Mas por que isso aconteceu? Porque era um fruto do meu trabalho. Porque foi um fruto. Isso eu reconheço. Eu trabalhei muito para conquistar aquele carro. Eu fiz a diferença na vida de muitas mulheres, eu e a minha equipe, tanto na parte de produtos, de autoestima, na parte de liderança. Eu tenho consultoras minhas, que são daquela época, que estão me acompanhando no devocional. Então foi um fruto, mas foi um fruto da carnalidade. E tudo que é construído apenas na nossa carnalidade é construído na areia. Tem até uma legenda aqui em algum post meu aqui no feed que eu escrevo sobre isso, né? Que hoje eu entendo porque que toda a minha vida eu construí coisas e eu perdi coisas. E à medida que eu construí, que eu conquistava, eu não me sentia feliz com aquilo. Faltava algo e realmente faltava, né? Os frutos do Espírito, por sua vez, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Esses são os frutos do Espírito. Aonde está escrito que esses são os frutos do Espírito? Na Bíblia. Eu não vou saber dizer agora para vocês em qual capítulo, em qual parte, poderia ter anotado para trazer, mas se vocês digitarem ali no Google, frutos do Espírito na Bíblia, ele já vai mostrar direitinho aonde que tá. Então Deus diz assim, ó, Josi, Andressa, Aline, Carol, os frutos que eu quero que você desenvolva são os frutos do Espírito, que são eles amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que eu quero que você desenvolva e dê frutos sobre esses pilares. Carol, mas e o resto? E a nossa necessidade material? Deus também traz uma promessa pra gente com relação a isso. De que nada nos faltaria, todas as coisas seriam acrescentadas. A palavra tá cheio dessas promessas. Mas elas são o que? Condicionadas. E aqui eu estou dizendo sobre os frutos enraizados no Espírito. Sobre os frutos enraizados em Deus. Quanto mais nós buscarmos a nossa santidade, ou seja, quanto mais nós buscarmos andar fora do pecado, longe do pecado, mais próspera a nossa vida vai se tornar. E isso inclui a prosperidade financeira. Vocês precisam entender isso. Isso é algo que eu demorei para entender, mas que eu tenho entendido. Contra essas coisas não há lei. O fruto diz respeito ao caráter. É fácil falar em línguas no domingo, o difícil é guardar a língua na segunda-feira. Falar em línguas não revela a presença do fruto do Espírito, porque o verdadeiro fruto está vinculado a um caráter transformado. Se o caráter não foi modificado pelo Espírito Santo, de nada adianta ter o dom de línguas ou qualquer outro dom. O que isso aqui quer dizer, gente? Que não adianta nada a Carol estar aqui, abrindo uma live, fazendo um devocional com vocês. Eu vou ler mais um parágrafo pra eu dar esse exemplo. Acredito muito naquela máxima que diz: sua real identidade se manifesta quando ninguém está olhando. Em outras palavras, é bem pouco provável que as pessoas consigam de fato saber quem você é apenas por notarem a sua eloquência ao ministrar ou pela sua aparente calma e doçura ao se relacionar com elas aos finais de semana. Somente o Senhor conhece o nosso coração e as nossas intenções. Só Ele realmente sabe quem somos, o que pensamos e alimentamos em nosso interior. É por isso que Ele se preocupa com o nosso caráter e não apenas com o nosso comportamento. Afinal, o caráter de Cristo é como um fruto que não podemos falsear ou produzir por nós mesmos, enquanto o comportamento pode ser fingido e aprendido de acordo com a etiqueta ou o que for mais conveniente. Uau, né? O que está dizendo aqui? Que não adianta viver de aparências. Que é muito bonito, é muito válido, ok. A Carol vir aqui, abrir uma live, fazer devocional com vocês, trazer toda a minha trajetória, trazer toda essa minha transformação que eu tenho vivendo, eu falar para vocês, eu estar aqui, vocês falarem: nossa, Carol, você foi muito usada por Deus, as suas palavras mexeram muito comigo. Porque ela tá dizendo aqui que não adianta nada isso aqui, se aqui, na minha casa, no meu secreto, onde ninguém tá vendo, quando eu entro da porta pra dentro e fecho a porta e tô sozinha aqui com meus filhos, por exemplo, eu ser uma mãe que só grita, eu ser uma mãe que só bate, eu deixar a minha casa toda suja, a minha casa toda bagunçada, eu não praticar as coisas quando ninguém está vendo. E é o que eu digo. Por isso que nós somos mulheres em constante construção, reconstrução.
Porque nós precisamos destruir dentro de nós tudo aquilo que nós construímos na carnalidade, no mundo, e reconstruir a maneira de Deus. Não tem sido fácil para mim, um dos pilares assim que tem sido mais desafiador nesse momento, porque eu acredito também que Deus, muitas vezes, ele não vai trabalhando tudo de uma vez, né? Ele vai trabalhando por partes, conforme a gente vai avançando. Então, eu já mudei muito a minha maneira de falar, a minha maneira de me comportar, a minha maneira de me vestir. Mas eu ainda é algo que eu estou trabalhando e que eu me derramo na presença de Deus todos os dias na maternidade. Porque eu ainda sou uma mãe estressada, eu ainda sou uma mãe que quando eu me dou conta, eu já tô gritando. Só que hoje eu vejo que eu já vou tendo mais consciência de tudo isso. Hoje eu vejo que quando eu faço, eu já trago para minha consciência. E aí eu já respiro e cada dia eu vou avançando um pouquinho, sabe? Aquele 1%. Então, um exemplo disso foi as férias escolares. As férias escolares do ano passado, de 2022, foi um caos para mim, foi um caos. E eu trabalhei 2023 para que as férias escolares de dezembro de 2023 eu já fosse uma mãe melhor. Que eu pudesse estar mais presente, que eu pudesse estar mais com esses frutos do Espírito com os meus filhos. Porque hoje o que eu vejo também é isso. Às vezes a gente tem os frutos em uma determinada área, em outras não. A gente é mais paciente com fulano, com cicrano não. E o que é isso, né, gente? Vou falar algo que talvez seja polêmico aqui, mas eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para trazer a verdade, né? O princípio da verdade. Tudo isso são setas que Satanás mesmo, ele vai jogando na gente. Porque ele vai tentando de todas as formas afetar diversas áreas da nossa vida. Ele tenta por aqui e não dá certo, ele tenta por ali e não dá certo. E ele vai tentando as áreas, até encontrar uma onde ele pega a brecha. Então hoje eu vejo que ele ainda tá repreendido em nome de Jesus, mas que eu ainda acabo dando brecha para ele vir jogar essas flechas na minha maternidade. Quando eu grito, quando eu levanto a mão para os meus filhos, quando eu perco a paciência com eles, quando eu escolho dar mais atenção para o meu celular do que para eles. Então, tudo isso, todos os dias, eu vou trabalhando e eu vou pedindo o quê? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo, para que Ele venha me moldar, para que Ele venha me modificar, para que eu seja uma mãe melhor. E eu percebo que as férias escolares deste ano, elas foram já muito diferentes, muito. Mas digamos assim, muito, uns 50%, 60%. A Dai colocou aqui pra gente, muito obrigada, Dai. Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito. Vocês vão lá ler isso daí como tarefa hoje de casa. A gente vai ter outra tarefa, mas essa já fica uma tarefinha também. Muito obrigada, Dai. Dani, muito obrigada também pela sua colocação. Então, uns 50% melhor, digamos. E o meu objetivo é estar 100% já essas próximas férias agora. Vou dizer pra vocês que não é o objetivo, a minha seta, assim, mas eu digo que se eu já tiver de novo uns 80% melhor do que as férias desse ano, agora, as próximas em dezembro, pra mim já vai ser mais uma vitória. E aí no outro ano, mais um pouco, até que vai chegar um momento que eu vou falar assim, uau, agora eu sou a mãe que eu sempre quis ser. Agora eu sou a mãe que eu sei que Deus me fez pra ser. Claro que eu quero que seja rápido, né? Eu tô trabalhando aqui para que seja rápido. Mas da maneira como eu sonho, da maneira como eu quero, de realmente poder ter a minha reserva financeira, por exemplo, já para o mês de dezembro, para realmente dezembro e janeiro, porque são quase 2 meses e meio, eu não sei da onde que essas escolas tiram, gente. Que filho vai ficar de férias quase 3 meses no final do ano. Meu Deus do céu, né? Mas o meu objetivo é esse. É chegar ao ponto de que o meu empreendedorismo feminino, ele me conceda esse privilégio
de poder ter a minha reserva, de poder estar despreocupada para realmente estar com ele 100% nas férias escolares. E eu preciso o quê? Desenvolver esses frutos do Espírito. E é fácil? Nem um pouco, mulheres, nem um pouco. Porque quando vê a gente já falou, quando a gente vê a gente já se intrometeu, quando a gente vê a gente já deu opinião. A nossa carne que grita, né? A nossa alma. Mas com Deus, com o Espírito Santo, Ele vai nos moldando. Ele vai nos modificando. E percebam que ela traz aqui, ó. Que é o Espírito Santo que transforma isso em nós. Se o caráter não foi modificado pelo Espírito Santo, de nada adianta ter o dom de línguas ou qualquer outro dom. Então, nós precisamos nos abrir para que o Espírito Santo transforme em nós. Quando Jesus morreu, ele disse aos discípulos, né, e disse a todas as pessoas: eu estou indo, mas o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele desce e repousa sobre vocês. E a partir daquele momento, Deus passou a habitar em cada uma de nós. Dentro de mim existe o Espírito Santo. Dentro de cada uma de vocês existe o Espírito Santo. Desde que você fale, você confesse com a sua boca: Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Se você ainda não fez essa oração, tá na hora de você fazer. Querido Deus, sou pecadora, admito, confesso os meus pecados. Até aqui eu não via o que eu vejo hoje, mas hoje eu quero a minha vida transformada. Eu reconheço Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. E eu quero que o Espírito Santo faça morada em meu coração. E a partir disso é só você alimentar. Porque você vai ver o Espírito Santo manifestar em você. Aí você começa a ouvir a voz de Deus. Você começa a ouvir o Espírito Santo falar com você. Você começa a ter mais discernimento. Você começa a desenvolver os frutos. Muitas pessoas falam pra mim: nossa, Carol, eu vejo como que você mudou o seu tom de voz. Como que você tem mudado várias coisas. Como que você tá mais amorosa com as crianças, na sua forma de falar. Isso são os frutos do Espírito que estão sendo trabalhados em mim. Ainda tem muita coisa, mas estamos em obras, né? Estamos em construção. Somente o Senhor conhece o nosso coração e as nossas intenções. E é por isso que eu falo, nós precisamos nos libertar, mulheres. Nós precisamos nos libertar da necessidade de aprovação, da necessidade de reconhecimento, da necessidade de status. Nós precisamos nos libertar, porque viver em Deus, você se reconhecer como filha amada de Deus, é você ser livre. Nós somos livres. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser livres. Livres de todo julgamento. Livre de toda opinião que o outro tem a meu respeito. Tem muitas opiniões a respeito do que eu estou fazendo aqui. Pessoas que têm uma opinião boa, pessoas que têm uma opinião ruim, pessoas que acham que eu tô fazendo pra me aparecer, pessoas que acham isso, pessoas que acham aquilo. Mas quando a gente tem Deus, quando a gente está debaixo dessa herança como filha, a gente não liga mais pro que o outro tá pensando. Porque Deus conhece o meu caráter, Deus conhece a minha intenção. E você também precisa conhecer qual é a sua intenção por trás das coisas que você está fazendo. E quando a gente fala de Instagram, isso é algo que eu trago muito para as minhas alunas. Quando a gente fala de Instagram, existem várias formas de você lidar com o seu perfil do Instagram. Existem aquelas pessoas que gostam de mostrar a rotina, que gostam de mostrar a vida pessoal, no empreendedorismo. Existem aquelas pessoas que não gostam. E tá tudo bem. O que você precisa preservar dentro de você são os princípios. O princípio da verdade. Você está mostrando aquilo. Qual é a sua intenção? A minha intenção é me aparecer. A minha intenção é as pessoas acharem que eu tô nadando no dinheiro, que eu sou a melhor mãe do mundo. A minha intenção é mostrar algo para alguém, para conseguir mais seguidores, mais clientes.
Ou a minha intenção é inspirar uma outra mãe? Ou a minha intenção é inspirar uma outra mulher com algo? Qual é a sua intenção? E não adianta mentir, porque Deus conhece a verdadeira intenção de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas ações. Não tem. Não tem como você esconder a sua verdadeira intenção de Deus. E quando você se liberta e você começa a viver de acordo com isso, é o que eu falo, a verdadeira liberdade no mundo digital. A verdadeira liberdade do empreendedorismo, porque você para de se importar com o que os outros estão pensando ou dizendo. E você começa a ser guiada pelo Espírito. No desafio que nós vamos ter, eu vou falar muito sobre isso também. Desafio para empreendedoras. Se você tá aqui, é uma empreendedora e quer aprender a empreender no Instagram, então você me chama, que nós vamos caminhar juntas, tá bom? O Sermão do Monte nos ensina o padrão de caráter que devemos perseguir, que é Cristo. Ele é o nosso modelo perfeito, alguém puro, justo e que nos mostrou a forma correta de frutificar. Algo que compreendi ao longo da caminhada é que, estando a raiz ferida, poderá danificar tanto a árvore de modo que a impeça de dar frutos ou faça com baixa qualidade. O apóstolo Paulo afirma que, se não há manifestação do fruto do Espírito, é porque imperam as obras da carne. Uma lei da vida é que colhemos o que plantamos. Por isso, não é possível plantar amargura e colher alegria. Profundo isso, mulheres, profundo. O Sermão do Monte é outra tarefa que eu quero deixar hoje para vocês. O Sermão do Monte, ele tá lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos onde Jesus deixa um verdadeiro manual. Ele fala sobre a verdadeira felicidade, sobre o adultério, divórcio, vingança, sobre como nós devemos amar os nossos inimigos, sobre como nós devemos servir e fazer caridade, sobre o jejum, sobre o nosso corpo, sobre as riquezas, a prosperidade, sobre a bondade de Deus, sobre os falsos profetas, sobre o reino de Deus, quem entra, quem não entra. É um manual, gente. É um manual para ler, reler, anotar e deixar na cabeceira para não esquecer. Então essa também é uma tarefa. Ler o Sermão do Monte, que é tão conhecido. Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Sermão do Monte, tá? Se não há manifestação do fruto do Espírito, é porque imperam as obras da carne. E quando imperam as obras da carne, esses frutos estão sendo feitos, construídos, realizados ali na areia e não vão perpetuar, tá bom? Uma lei da vida é que colhemos o que plantamos, por isso não é possível plantar amargura ou colher alegria. Isso significa que as obras da carne roubam o espaço do fruto do Espírito e é algo que precisa ser feito. Se você não nutrir o seu espírito com a dádiva que vem do alto, os atos carnais passarão a ocupar uma lacuna que não lhes pertence. Naturalmente, esta não se trata de uma denúncia para desmascarar, ferir ou envergonhar você. O propósito dessas palavras é que você pare de olhar para os galhos sem frutos, para a febre e para os sintomas, e passe a atacar a causa de modo definitivo. Definitivo, gente. Por muitos anos da minha vida, eu olhava a febre, eu olhava os sintomas, eu olhava os galhos. Eu olhava, gente, eu tô trabalhando, eu tô construindo, eu tô tendo dinheiro, aí depois eu olhava, nossa, mas eu perdi, eu me endividei, virou uma bola de neve, o que eu vou fazer? Aí eu procurava um autoconhecimento, uma autoajuda, uma técnica, uma ferramenta, e como eu já falei pra vocês, tudo isso é muito válido, ok. Mas busquem, hoje eu tenho essa consciência. E hoje eu só faço dessa forma. Busque mentores, busque pessoas para te ajudar que estejam alicerçadas na palavra, que a base do negócio dela seja o nome de Jesus, que a base da ferramenta
Que a base do que ela vai trabalhar com você de autoconhecimento, de emocional, de autodesenvolvimento, seja a palavra, seja Jesus. Por quê? Porque só Jesus Cristo, só o Espírito Santo vai no profundo. E naquele momento que eu já contei pra vocês nos devocionais anteriores, quem tá chegando pela primeira vez, depois volta lá e assiste. Naquele momento da minha separação ali, eu me vi numa situação que eu disse chega. E eu gritei pra Deus, chega. E eu lembro que naquele momento também, foi naquele momento, em agosto de 2022, que eu falei, agora eu vou começar, mas eu vou até o final. Porque eu começava um processo e eu parava. Eu começava a ir na igreja, eu começava um momento de intimidade com Deus, as coisas melhoravam um pouquinho, eu parava. Eu ia para um curso, eu ia para uma imersão, eu fazia alguma coisa, melhorava um pouquinho, eu parava. Eu começava caderno de gratidão, eu sou todos os dias, melhorava um pouquinho, eu parava. Eu nunca fui constante. E aí o que acontecia? Melhorava e parava. Só que quando parava, voltava 10 vezes mais. Parece. E a palavra também explica o porquê disso. Não vou entrar nesse detalhe hoje, senão a gente vai ficar 2 horas de live aqui. Mas a Bíblia também explica o porquê que isso acontece. A gente limpa a nossa casa e a gente não permanece fazendo uma faxina e limpando ela todos os dias. Então ela vai sujando e ela vai sujando cada vez mais. E naquele momento eu tomei a decisão em definitivo. Eu falei, agora eu vou e eu não paro mais. Doa o quanto doer, porque eu sabia que ia doer. Porque eu sabia que tinha coisas que eu não queria mexer, que eu tava relutando em mexer. Mas eu sabia que eram necessárias para eu ser verdadeiramente transformada. Então, naquele momento, ali eu falei, eu vou começar esse processo de novo, mais uma vez. E eu vou até o final, porque eu não aguento mais a minha vida como ela está. Porque eu não aguento mais perder as coisas que eu conquisto. Porque até então eu estava perdendo coisas. Mas naquele momento, eu estava perdendo pessoas. Era a minha família caindo. Era a minha família se desmoronando. Era o meu casamento. Não dizia mais respeito somente a mim, mas aos meus filhos. As dívidas que eu tanto fiz não diziam mais respeito somente a mim, mas as pessoas que eu amo e que eu tive medo de perder por conta de dinheiro. E algumas eu perdi. E naquele momento eu falei, eu não quero mais. E é isso que eu quero dizer para vocês, mulheres. Tomem a decisão de estarem até o final. Tomem a decisão de passar por esse processo, não importa o quanto ele vai doer na sua vida, porque precisa doer. Mexer no machucado, mexer na ferida, lavar a ferida dói. Não é gostoso, mas é necessário para cicatrizar, é necessário para curar. E Deus está nos separando. Eu vou repetir, não é à toa que eu tô aqui. Não é à toa que vocês estão aqui. Deus está chamando. Ele está chamando vocês para serem levantadas, para serem curadas. Para a gente não precisar perder mais nada nessa vida. E nós não precisamos nos preocupar. Nós não precisamos nos preocupar. Sabe por quê? O que eu aprendi também? Então, se você que tá aí, também já perdeu coisas por conta da sua carnalidade, eu tenho uma boa notícia para você. Deus restaura. Deus restitui. Deus vai te dar 100 vezes mais tudo aquilo que você perdeu. E é essa promessa que Ele me fez que eu carrego no meu coração também. É essa promessa que ele nos fez que eu carrego dentro de mim. É isso que me sustenta. De que no tempo certo, se eu me manter firme, se eu me manter buscando a minha santidade, Deus vai restituir na minha vida tudo aquilo que foi perdido em 100 vezes mais. E eu declaro isso sobre a sua vida também. Porque não sou eu que estou dizendo. É Ele que disse. Tome posse disso para a sua vida. E tome a decisão de mudar realmente.
Tome a decisão de fazer o que precisa ser feito. Tome a decisão de abrir o seu coração para que Deus entre de forma violenta. E o violenta que eu digo é que entre com tudo mesmo. Que Ele faça por completo tudo o que precisa fazer. Que tire, que remova e que você seja forte e corajosa para passar pelo processo. Ainda assim, vale lembrar que Deus usa até mesmo o tempo de esterilidade para transformar você. Para isso, contudo, necessitamos de uma metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade que gere, primeiro, um arrependimento e depois produza transformação genuína. Então, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, de quem nós fomos. Nós precisamos nos arrepender. E muitas vezes nós nem estamos cientes de todos os erros que nós cometemos. Mas Deus vai te convencer. Deus vai te mostrar todos os erros que você cometeu no instante em que você permitir que Ele faça isso. Porque Jesus, Espírito Santo, Deus, eles são lordes, né? Eles não invadem a nossa vida. Eles não invadem a nossa casa. Eles esperam ser convidados para estar ali. Eles não vão mexer nas suas feridas se você não pedir. Se você não convidá-los a fazer isso. Portanto, tire alguns minutos ao final deste devocional para analisar a sua vida. Permita que o Espírito Santo a confronte em amor e revele o que precisa ser remodelado em seu interior. Abre espaço para que ele recalcule a rota de volta às raízes a fim de que você seja curada e frutifique. Pergunte para ele, pergunte ao Espírito Santo. O que precisa ser transformado? O que precisa ser modificado? Por que a minha vida chegou onde chegou? Por que os meus frutos estão... Esses frutos podres, que dá fruto e cai e se perde tudo? Por que a minha vida está assim? O que eu preciso mudar? Será que eu estou sendo a mulher que Deus me desenhou para ser? Será que eu estou sendo a mulher que Deus verdadeiramente me criou para ser? Ontem eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, e é por isso que eu falo que Deus me trata também, porque nem tudo convém, existe um tempo certo de falar as coisas e nem tudo é conveniente falar naquele momento. Naquele momento eu senti que não era conveniente eu falar porque eu ia criar uma barreira pro que ela estava se abrindo para mim, me dando uma oportunidade de falar um pouco mais de Deus para ela, e naquele momento ela poderia criar uma barreira. Então, a gente estava conversando sobre a mulher, né, e ela contando que ela falando, na verdade, porque eu, uma mulher independente com 2 filhos, 3 filhos, eu independente com 3 filhos, pago todas as minhas contas. Eu vou viver para depender de homem? Não, mulher nasceu para ser o que ela quiser. Eu concordo. A mulher pode ser o que ela quiser, mas você prefere ser a mulher que você quiser ou você prefere ser a mulher que Deus te criou para ser? Aquilo ali tocou muito forte no meu coração. Porque depois eu fiquei pensando nessa conversa e ontem à noite ali no meu momento pensando e refletindo, me veio isso, sabe? E me veio isso, porque o mundo nos ensina, né? Que a mulher, ela pode ser o que ela quiser. E realmente, mulheres, nós podemos ser o que nós quisermos. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Nós temos o livre-arbítrio. Mas eu, Carol, escolhi abrir mão do que eu quero para ser a mulher que Deus me criou para ser. E a mulher que Deus me criou para ser, ela não é essa mulher empoderada, que dá conta de tudo, que faz e acontece, que é independente. Não, eu sou dependente. Eu sou inteiramente dependente de Deus, da misericórdia dele. Eu sou dependente de Jesus. E quando eu tiver um marido, quando eu tiver meu marido dentro de casa, eu quero sim ser a mulher que Deus me criou para ser dentro da minha casa. Não a mulher que manda no marido, que dá ordem no marido.
Só fica no ar. Isso aí é um assunto polêmico, né? Mas se mexeu com você, vai refletir depois nas suas orações. Você quer ser a mulher que você quiser ser, porque você pode, ou você quer ser a mulher que Deus te criou para ser? Que são duas coisas diferentes. E lembra lá no primeiro devocional que pra gente viver as promessas de Deus, nós precisamos abrir mão de quem nós somos para sermos quem Deus nos fez para sermos? E não é fácil. Não é fácil, tá? Pense nos frutos que você deseja produzir. Seria fidelidade, um fruto raro hoje em dia? Quem sabe a mansidão ou o domínio próprio? A falta de bons frutos indica que algo está errado na sua nutrição, no seu interior, naquele lugar que os demais não podem enxergar. Amém, Késia. Amém. Seremos. Estamos construindo isso, com toda certeza. A verdade é que sempre podemos investir mais em nossa vida de intimidade com o Senhor. E se você se identifica hoje com esse contexto, com tudo que eu falei aqui, eu quero convidá-la a se posicionar para mudar essa realidade. Eu quero ver quem são as mulheres posicionadas aqui. Quem são as mulheres que vão decidir mudar essa realidade. Quem são as mulheres que hoje vão dizer para Deus: Senhor, meu Pai, eu não quero mais ser a mulher que eu quiser. Eu quero ser a mulher que o Senhor me desenhou para ser. Eu quero ser quem o Senhor diz que eu sou. Eu quero ser quem o Senhor me criou para ser. Quem serão as mulheres posicionadas que vão fazer essa oração no dia de hoje? E dar espaço e permitir que Deus te transforme de verdade, de dentro para fora. Que Ele massacre, que Ele entre no mais profundo. Você vai ser confrontada. Mas é bom, vai ser bom para você e para os frutos que você vai produzir. Sinto como se Deus nos desse um recado individualmente nesse instante. Vamos mergulhar nas suas raízes e iniciar um processo que só eu posso empreender. Isso é como se Deus estivesse dizendo para você hoje: mulher, vamos mergulhar nas suas raízes e iniciar um processo que só eu posso empreender. Deus está dizendo: você me permite mergulhar nas suas raízes? Você me permite estar nas suas profundezas e iniciarmos um processo que só eu posso fazer, que só eu posso entrar, que só eu posso curar, que só eu, no secreto, vou mudar? Se você permite, é isso que você vai fazer de oração hoje com Deus no seu secreto. Eu vou ler agora uma oração aqui. Encerro a leitura de hoje com uma oração sobre uma raiz ferida. Se você quiser, você pode nesse momento fechar os seus olhos, porque essa vai ser a nossa oração final de hoje. Então, se você quiser fechar os seus olhos e deixar verdadeiramente essas palavras ministrar dentro de você, se você quiser verdadeiramente deixar Deus falar com você através dessa oração, esse é o momento. Pai, toma-me pela mão, por favor, e me leva às partes do meu coração que precisam ser restauradas pelo teu amor. Tentei agir do meu jeito até aqui, mas só produzi conflitos, dores e frustrações. Eu descobri, Pai, que eu não sei conduzir a minha vida sem você. O chamado que você colocastes nas minhas mãos transformou-se no meu maior inimigo. Eu me sinto como Marta, ansiosa, cansada e sozinha. Eu guardo ressentimento no meu coração e eu me sinto longe de você. O orgulho está querendo me deixar trancada numa prisão de o que vão pensar de mim. Acuada, muitas vezes, é para essa prisão que eu vou. Mas a humildade tem a chave. E eu sei, Pai, que você me olha de longe e me convida a desfrutar a liberdade de ser aceita por ti. Ainda que isso me custe ser rejeitada pelos demais. Ainda que isso me custe ser rejeitada pelas pessoas ao meu redor. Andar na verdade dói, mas eu não posso desejar outro caminho diante de tudo isso que eu estou vivendo. Para onde eu irei, só você tem a palavra. Só você tem a palavra da vida eterna. Então, para onde eu irei?
Só em você eu encontro a verdade e tudo mais o que eu preciso. Pai, eu desejei hoje passar pela fenda da rocha que Moisés provou. Eu desejei a brisa que salvou Elias de suas cavernas emocionais. Eu desejei o cetro de justiça de Esther. Eu desejei estar em Betel. Eu desejei caminhar no impossível, a pés enxutos pelo meio do mar. Mas eu acabei te encontrando aqui, na minha casa, neste momento, neste lugar. Eu descobri a fenda da rocha entre as panelas. Eu descobri a brisa no sorriso das minhas filhas. Enfim, eu descobri que o Senhor sempre esteve aqui, segurando na minha mão. Obrigada por me levar a Betânia. Obrigada por me permitir sentar à mesa com você e me livrar do peso da religião, do medo do amanhã. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. E obrigada por ser o meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham uma ótima sexta-feira. E nós nos vemos amanhã, às 8 horas, aqui no perfil. Um beijo.